Testando, testando, tudo ok? Então, boa noite a todos, a todas que nos acompanham. Estamos, neste momento, em audiência pública para prestação de contas do primeiro quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde. Então, quero agradecer a todos presentes, a todos que nos acompanham. Queria fazer um convite ao nosso vereador Arnaldo, do Vizinho Solidário, a vereadora Jane Carteira, que está aqui conosco, que possa nos acompanhar. Farei a apresentação, ao final abrimos as considerações e também as falas dos nossos representantes vereadores. Então, meu nome é Adriane da Silva Jorge Carvalho, secretária de Saúde, e faremos, então, a apresentação do primeiro quadrimestre da área financeira e das atividades desenvolvidas no cumprimento das normativas do nosso processo de trabalho. Então, inicialmente, para que a gente possa fazer a fala da prestação de contas, parte financeira, eu trago a apresentação do nosso Departamento de Administração, nosso diretor Rafael Carnelossi. É sempre importante reforçar a base legal, as normativas que nos embasam para esta prestação de contas, lei federal, a lei número 141 de 2012, e todos os seus desdobramentos, instrução normativa do Tribunal de Contas e a nossa lei municipal. Toda essa documentação ela fica também arquivada e em função também de repasse as informações para essas normativas. Então, sempre importante reforçar as nossas distribuição das fontes de arrecadação no exercício. Então, nós estamos falando de janeiro a abril de 2024. Então, nós temos o detalhamento da arrecadação em função de fontes, né? Desde a fonte de repasse do governo do Estado, do governo federal, e a 303, que é a fonte vinculada da Secretaria da Arrecadação Direta da Saúde, que é o maior montante, 65,2%. Trazemos também um detalhamento de... Só vou conferir aqui, parece que algumas está meia... Detalhamento da fonte de empenhados, né, de recursos. E nós temos, então, uma previsão de um orçamento atualizado em torno de R$ 201.954.999,28 e executamos, né, empenhamos nesse período R$ 50.528, que perfazem um total de 25%. Também detalhamos as fontes das despesas, né, em função do exercício que executamos, também dentro da arrecadação municipal, da vinculação do Ministério e do repasse do Estado. Nas despesas empenhadas por elemento de despesa do exercício, então, a gente tem as diversas... despesas vinculadas a pessoal em cargos, obras, contrato de gestão, então, cada um com seu detalhamento, o que perfaz hoje um total de 38% com pessoal em cargos. A nossa segunda maior despesa com o contrato de gestão são 24%, e as outras despesas que compõem todo o orçamento da saúde. Também detalhamos a vinculação dos nossos profissionais. Hoje, em função do número de profissionais vinculados à Secretaria de Saúde, temos 705 profissionais. Desse quantitativo, a gente tem as diversas modalidades de vínculo: estatutário, seletista, comissionado, PSS, aprendiz e estagiário. Então, detalhando ali cada profissional. E também, sempre bom reforçar a nossa vinculação hoje com os médicos do programa Mais Médico. Nesse quadrimestre, fechamos com 16 profissionais. E aí nós temos os projetos de reformas, construções, que a gente também sempre traz um detalhamento em função da execução,
consequentemente, de cada atividade que a gente tem avançado na melhoria das estruturas. Aqui, iniciamos um projeto para redução de temperatura na sala de espera da UPA, em função de estarmos trabalhando um projeto de climatização, mas, concomitante, a gente já conseguiu trabalhar esse processo de estruturação, né, para a redução dessa temperatura. Também fizemos uma reforma parcial no laboratório de prótese. Esse laboratório de prótese funciona dentro da unidade de saúde da mulher, que agora nós vamos reativar a unidade de saúde Veisópolis 2, então temos ali uma atividade da clínica de prótese, né, o nosso laboratório de prótese dentária. Como eu mencionei, nós temos também a reforma da unidade Veisópolis, nós vamos implementar a segunda unidade naquela região, considerando ser o nosso maior bairro, consequentemente, é uma demanda e uma necessidade. Estamos ali em fase de adaptação daquela estrutura, antiga unidade de saúde da mulher, redirecionamos a equipe de saúde da mulher para outro local, estamos, então, adaptando esse espaço para a nossa segunda unidade. Também o projeto da nova recepção da UPA, aqui, em função de todo o aumento da demanda, e isso já é fato, né, em função pós-pandemia, mas as condições, né, respiratórias, as questões hoje atreladas a toda uma demanda já conhecida, a gente sabe e teve esse encaminhamento de poder ampliar e reestruturar a nossa unidade de pronto atendimento, trazendo, então, algumas situações com módulos habitáveis para que a gente possa ampliar e viabilizar a ampliação de equipe médica e um processo para melhor sala de espera, de local de espera, e também para podermos ter mais salas de atendimento. Tivemos também alguma adaptação das nossas estruturas, considerando a nossa planta padrão, onde a gente tem uma única sala de espera nas nossas unidades, e com isso, em função de sala de espera para o atendimento médico, para o atendimento odontológico e a farmácia, acaba gerando uma acumulação, né, de pessoas, um maior número de pessoas aguardando. Então, a gente viabilizou um serviço e uma reforma para que a gente possa, então, pelo menos tirar um público que é o público da farmácia, e a gente conseguiu ajustar, então, um espaço para a frente e podendo também direcionar esse atendimento. Iniciamos no Ananeri e agora fizemos na Unidade de Saúde Veisópolis. Já em construção a nova Unidade de Saúde da Emiliano Perneta, lembrando que no nosso plano de governo a gente considerou 3 unidades, hoje conseguimos avançar com a segunda unidade, que até então era o nosso compromisso, unidade Perdizes, já entregue, a unidade Perneta, que nós iniciamos a construção, e estamos já em fase de finalização do processo licitatório da unidade de saúde Esplanada, então, finalizando as nossas 3 unidades do plano de governo, e sabendo da necessidade da população ali da região do Cláudia, também conseguimos avançar e colocar também a unidade de saúde do Jardim Cláudia como uma nova unidade a ser construída. Então, conseguimos avançar e colocar esta 4ª unidade. Então, essa já é a certeza, né, do início de projeto, do início da construção. Passando, então, agora a parte de produtividade, lembrando, né, os nossos vários serviços da área, das ações que a gente desenvolve na atenção primária. Tenho a Viviane, a nossa diretora do Departamento de Atenção Primária. E aqui a gente sempre traz alguns indicadores, eles são pactuados dentro de uma ação de metas que nós temos que executar, então também trazemos sempre nas audiências esses detalhamentos. A nossa primeira ação é a cobertura da estratégia saúde da família, então é o modelo que nós desenvolvemos esse serviço no cuidado e no acompanhamento às pessoas, às famílias, através da estratégia saúde da família. Hoje nós estamos com 80% de cobertura na estratégia. Considerando mais as nossas outras equipes de atenção primária, que nós temos o profissional médico, o enfermeiro, a gente consegue hoje ter uma cobertura de 100% com essas equipes complementares. E na cobertura da estratégia de saúde bucal ainda temos a avançar, considerando aí essas
unidades que ainda não temos consultórios odontológicos, estamos somente com 66% de cobertura da estratégia de saúde bucal, mas com todo um redirecionamento e com as novas construções já prevista as nossas unidades novas, né, as clínicas odontológicas para esse aumento dessa cobertura da estratégia. Sempre importante reforçar que as unidades hoje trabalham, né, no modelo da estratégia com médico generalista, então os atendimentos médicos, ele pode atender a toda a família, desde a criança, o idoso, o gestante, e direciona para o acompanhamento necessário de algumas especialidades, pediatria, ginecologia, e temos, né, esse médico nessa modalidade de médico da família. Foram mais de 72 mil consultas médicas, atendimentos do enfermeiro mais de 31 mil, temos os procedimentos de enfermagem, aqui a gente sabe do avanço e da demanda que nós tivemos em função também dos testes rápidos, dessa demanda maior da dengue nesse período, mais de 440 mil atendimentos da enfermagem. 44 mil visitas domiciliares, aqui é o destaque também para as visitas dos nossos agentes comunitários de saúde e das equipes multiprofissionais. E mais de 45 mil procedimentos da odontologia. Também começamos as nossas ações de promoção de saúde atreladas às práticas integrativas. Hoje já estamos, né, com essa atividade nas unidades de saúde. Viabilizamos a participação dos nossos médicos para o serviço da acupuntura. Foram 14 médicos do município e nesse primeiro quadrimestre já foram mais de 302 procedimentos, atendimentos para essa ação, né, de acupuntura. A auriculoterapia também é uma ação que a gente iniciou, está tendo também uma adesão, foram 28 procedimentos, e temos um grupo da dor, uma médica que também trabalha esta ação direcionada, 24 atendimentos em grupo dessa profissional que tem esse trabalho integrado também na unidade de saúde. Aqui a gente traz, né, todo um atendimento das nossas saídas de medicamentos, então, das nossas farmácias e dispensários. Então, quando a gente considera que esse quantitativo de mais de 133 mil pessoas, né, atendidas, aqui não está em quantitativo de medicamento, e sim de pessoas atendidas, dando enfoque para as unidades que têm a maior demanda, Veisópolis, Vargem Grande e Veisópolis, Maria Antonieta e Vargem Grande são as nossas unidades que têm a maior demanda para esse retirada de medicamento, atendimento da farmácia. E aqui, então, também, né, um gráfico representativo dessas ações e de todo o trabalho que cada unidade faz. E aqui também, reforçando, né, a nossa maior demanda na unidade de Veisópolis, mais de 18 mil, e traz aí sempre essa necessidade de repensar as estruturas, como assim fizemos para a ampliação daquela unidade. Também, né, a gente traz aqui um detalhamento de algumas ações que elas são vinculadas a uma cobertura e um atendimento prioritário, até porque a atenção primária ele tem esse foco do atendimento aos grupos programáticos, e a gente também tem, né, um monitoramento com relação às ações que nós executamos, então, as gestantes que realizaram a vinculação ao pré-natal, e a gente tem alguns indicadores que representam se essa gestante vinculou dentro, que a gente fala aqui, a vinculação precoce, né? 306 foram até a primeira consulta até 90 dias. Então, isso já nos traz um indicador de 98%, que é o pré-natal precoce, para que a gente possa direcionar toda a bateria de exames e todo o acompanhamento adequado para essa gestante. Outro indicador que nós temos que acompanhar também é o rastreamento e acompanhamento do câncer ginecológico e as mamografias. Então, nessa questão, a gente sabe do que representa a realização do exame, mas atrelado também à faixa etária, porque não é só a realização do procedimento quando a gente tem uma faixa etária a ser considerada. Então, da mamografia solicitadas para rastreamento, né, a gente teve 1.127, em todas as outras faixas somaram 1.489. Isso é um indicador que nós temos também, né, como uma razão a ser
atingida, e a gente também tem sempre essa necessidade de reforçar a importância da faixa etária de 50 a 69 anos, que é a nossa faixa etária preconizada. Também do citopatológico, né, a nossa faixa etária é de 25 anos a 64, ainda que coletamos em outras idades, também para que a gente possa fazer esse monitoramento via o indicador, e, ao mesmo tempo, a gente também faz um referencial das nossas mulheres que têm convênio médico, né? Então, um percentual tem essa cobertura em função de um sistema particular privado através de convênio. Então, foram 2.157. A nossa meta é uma razão de 0,60, e ainda que é um resultado parcial, mas estamos com 0,35. Em função da nossa unidade da mulher, né, é sempre muito importante reforçar que, para algumas ações, nós temos a retaguarda da estrutura, a unidade de saúde da mulher e da criança, então ela não é porta aberta, não é um atendimento direto, mas que os profissionais realizam todo um trabalho através do fluxo de protocolo de retaguarda às nossas equipes da atenção primária. Realizamos alguns serviços também especializados, a exemplo da colposcopia, das ecografias e os atendimentos, né, específicos, como eu mencionei, de crianças e mulheres. Então, foram 31 colposcopias, 202 ecografias. Geralmente, a gente direciona o atendimento das ecografias obstétricas e o atendimento referenciado à criança, 180, e referenciado às mulheres, 1.970. Nessa unidade, a gente também tem desenvolvido um trabalho de acompanhamento da gestante de alto risco, em função de, às vezes, um tempo a mais de espera no agendamento das consultas através da central de marcação de consultas. Também temos o nosso setor das condições crônicas, né, que temos todo um processo atrelado à pessoa com alguma deficiência, no caso aqui, aos nossos programas ao Programa Municipal de Ostomias, pacientes que dependem de algum equipamento, uma bolsa, um produto para essa bolsa. Então, hoje nós estamos acompanhando 87 pacientes atendidos pelo programa e dispensamos mais de 9.000 itens, entre bolsas e outros materiais que esses pacientes precisam para esse acompanhamento. Reforçando o nosso serviço do SAD, em função também, né, do serviço de atenção domiciliar, o médico, a equipe tem feito um trabalho integrado com a situação das pessoas moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, e também temos feito um trabalho integrado com o CRAS, com o CREAS e o CAPS, né, no sentido de pensar os pacientes também que têm essa demanda. Foram 13 abordagens, 11 consultas médicas, geralmente atrelado a um acompanhamento integrado com o CREAS. Esse atendimento ele ocorre em função, né, de todo um trabalho de ação integrada, de trabalhar as diversas demandas, mas a gente sabe do que representa a questão hoje atrelada à dependência química. Também, na questão do SAD, o atendimento daí domiciliar, né, os cuidados terapêuticos, os cuidados paliativos, a reabilitação. Então, hoje a gente está com 61 pacientes. Hoje já temos esse levantamento da necessidade de ampliação, inclusive, desse serviço, porque a grande maioria, de fato, é os cuidados paliativos, é uma situação já fase terminal, né? Reabilitação 3 e 8 cuidados terapêuticos. Nós tivemos 7 exclusões nesse período, 5 em função de óbito e 2 altas médicas, porque, direcionado ao paciente que está em reabilitação, alguns têm a sua melhora, então a gente tem a alta programada. Como mencionei, o nosso laboratório de prótese dentária é um serviço contratualizado, então nós temos um prestador de serviço que faz, né, a confecção de prótese, moldagem, e temos o trabalho, então, integrado dentro da Unidade de Saúde da Mulher. Foram 192 moldagens, instalação e adaptação de prótese 219 nesse período. Também acompanhamos as equipes da nutrição, né, com todo um protocolo das dietas enterais, dos serviços de atendimento às fórmulas infantis.
Então, foram 185 protocolos atendidos, desses, entre fórmulas infantis, 752 e 1.486 dietas enterais. E aí também a equipe da nutrição trabalha com as gestantes que precisam ser suplementadas com ácido fólico, fosfato ferroso, foram 126 gestantes atendidas. Aqui a gente sempre traz uma foto, as fotos, né, das atividades que as equipes têm desenvolvido, e não são poucas, uma ação muito integrada das equipes multiprofissionais, do que representa o nosso trabalho de promoção de saúde. E aí a gente tem, né, as várias ações integradas aqui, um pouquinho da prótese dentária, a parceria, né, e que tivemos que implementar o processo de bloqueio com os agentes de endemias dentro nas unidades de saúde, com a atividade integrada do agente comunitário, atividade em sala de espera sobre tuberculose, então as várias outras ações que nós temos que desenvolver, sempre reforçando a questão, né, de atividade educativa dentro da sala de espera contra a dengue, a questão da... a gente sempre tem buscado trabalhar essa orientação, enquanto as pessoas aguardam pelo processo do acolhimento, acaba sendo uma alternativa de fazer essa abordagem. Os agentes comunitários, as equipes têm trabalhado também nessa atividade educativa dos diversos temas. Vacinação dos alunos, e aqui é sempre importante reforçar, a gente fala do que representa hoje a ampliação das nossas coberturas vacinais, o risco que nós temos quando a gente tem uma baixa cobertura, e a gente, então, tem hoje todo um processo integrado através da campanha Vacinação nas Escolas, que também é uma alternativa para que a gente possa melhorar esses indicadores. Vacinação dos professores, lembrando que tivemos aí um público específico da vacina da influenza, da gripe, e agora, né, a toda a população, mas, nesse momento, a gente também oportunizou a vacinação dos professores. A visita domiciliar ao recém-nascido, então algumas questões, né, são mais direcionadas a um encaminhamento em função de uma agenda de visita domiciliar. A vacina também para alguns idosos acamados, domiciliados, né, em função da oportunidade de chegar mais rápido essa vacina para o grupo de idosos. Ações do Previne Brasil, esse é um indicador que a gente tem que cumprir com algumas metas em função de pacientes hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças. Então, a gente acaba fazendo também um trabalho mais descentralizado, principalmente em visita domiciliar. E as diversas atividades da dengue, como eu mencionei, sala de espera, ajudar muitas vezes a eliminação daquele foco, e no sentido de um recipiente que pode estar sendo o potencial criadouro ali, né? Atividade de prevenção da equipe de odontologia, então a gente também tem, né, as várias ações com as equipes na questão das escolas, aqui também na PAI, e as diversas outras ações de prevenção, quando a gente fala de vários grupos, né? Saúde da mulher, gestante e as ações integradas que cada unidade tem as suas campanhas. E tivemos também, né, as campanhas de vacinas em função da vacinação da gripe, dia D da vacina da gripe, da influenza. As atividades físicas, então, hoje a gente tem dois polos, profissionais que fazem essas atividades diariamente com os vários grupos das unidades de saúde. Então, nossos educadores físicos têm já os grupos planejados. E tivemos também um evento comemorativo aos 10 anos da nossa rede municipal de aleitamento materno, da importância também dessa temática com relação a todo um olhar e o cuidado, né, na questão da redução da mortalidade infantil e, consequentemente, da qualidade para a criança. Entrando um pouquinho na coordenadoria de gestão, e aqui reforço as ações integradas, né, do nosso processo do contrato de gestão, a doutora Letícia, nossa coordenadora, está à frente do setor, e nós, então, trazemos aí as ações do nosso hospital municipal. Lembrando que todo o indicador ele é atrelado a uma ação de meta contratual, em função da capacidade instalada, em função de toda a organização, né, do nosso processo e até pela estrutura que nós temos. Então, foram mais de 1.100 internamentos. Claro que o internamento é conforme a demanda, e tivemos uma meta
executada de 82%. De obstetrícia, 877, lembrando que nós somos referência também ao município de Piraquara. Também na contratualização nós temos os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, que são os exames contratualizados de raio-x e eletrocardiograma. Então foram mais de 7.300 exames. Aqui nós trabalhamos pelo exame agendado, representou 91% do total pactuado, mas a gente sabe do que representa o nosso absenteísmo. Aqui também a gente traz um detalhamento de todos a forma de internamento, né? Parto normal, parto cesárea. É claro que a gente sempre trabalha a prioridade ao parto normal, em função do nosso hospital estar na iniciativa Hospital Amigo da Criança, direcionando sempre, né, um direcionamento para o parto normal. Mas as cesáreas a pedidos, ela é fato hoje, também temos um quantitativo e assim os outros tipos de parto, e sempre nessa perspectiva também desse monitoramento. A nossa unidade de pronto atendimento aqui, a gente sempre traz o que representa a meta, né, quando a gente tem uma superestimativa do que efetivamente tem sido já a execução. Foram mais de 42 mil atendimentos nesse período, executando 113% daquela meta contratualizada, em função dessa demanda que nós tivemos nesse período, aí, principalmente de fevereiro a abril. Também detalhamos um pouco das atividades, né, dos eventos realizados, e aí, por ser uma equipe muito grande, a gente tem as várias estratégias em função de alguns eventos específicos, né, saúde mental no Janeiro Branco, a gente tem algumas atividades do Abril Azul, né, e em função também de algumas atividades e alguma capacitação interna de processo de trabalho das equipes do Hospital Municipal e UPA. Também entramos um pouquinho no detalhamento da nossa central de remoção. Então, aqui é muito importante reforçar o que representa os diversos serviços que nós temos na central de remoção, atrelada a um transporte de saúde e o nosso transporte de emergência. Nosso transporte de emergência se dá pelo atendimento do SEAT ou SAMU, e o nosso transporte sanitário para as nossas ambulâncias das diversas demandas que nós temos dia a dia. Foram mais de 1.160 atendimentos do transporte sanitário, e aqui nós temos os acionamentos internos, aqui até em função dessa retaguarda para as equipes das unidades, nós também reorganizamos o processo das ambulâncias, né, do serviço da ambulância, para ter um atendimento um pouco mais direcionado. Então, o acionamento interno, né, das várias unidades, e totalizou 277 atendimentos nesse período. O transporte, aqui é sempre importante reforçar que hoje a gente tem feito transporte para o Paraná todo. Falo Paraná porque representa, sim, alguns serviços que nós temos em outras regiões, outros municípios, como é o caso aqui de Arapoti, Carlópolis, que tivemos alguns serviços direcionados para essa região, e a gente entende que o paciente precisando, nós temos que viabilizar o atendimento o encaminhamento aonde ele precisa. Assim como temos os diversos internamentos de psiquiatria, como é o caso de Hospital de Maringá, de Ponta Grossa, Rolândia, Umuarama, que a gente também entende, né, a necessidade hoje de fazer o transporte e atendendo quando sai a vaga, né? Foram mais de 43 para esses municípios que não estão dentro da nossa região e atende a uma particularidade de serviços ou de internamento ou de procedimentos fora. Também trazemos aqui a nossa nova ação, que é a linha transporte para Campo Largo, em função, né, principalmente o Hospital do Rossio, que era a grande demanda, atrelado ali ao horário das consultas. Então, foram mais de 382 pacientes que já se utilizaram do nosso transporte, e tivemos, inclusive, desistência, pacientes que agendaram e acabaram não indo, foram 35. Aqui nós trazemos também um pouquinho do serviço nosso hoje do SAMU, lembrando que nós temos duas estruturas, nosso SAMU Alfa, que é o SAMU Suporte Avançado. Então, nós temos hoje a referência
entre Pinhais e Piraquara, e, eventualmente, nós temos um acionamento de outros municípios, porque nós hoje estamos no SAMU metropolitano. A gente, ainda que Colombo, alguns acionamentos, mas Colombo já tem uma estrutura direta e, às vezes, acontece da gente atender o município de Colombo, assim como nós temos ambulâncias de outros municípios atendendo também o município de Pinhais. Então, foram 608 atendimentos entre Pinhais e Piraquara. Claro que Pinhais acaba sendo um público maior, mas o nosso foco aqui da pactuação é Pinhais e Piraquara. No nossa unidade Bravo, que é a nossa suporte básico, foram 1.202 atendimentos, que é aquela unidade que tem o profissional enfermeiro e o o técnico de enfermagem ou socorrista para fazer um atendimento de menor complexidade. Então, aqui também ele traz o atendimento primário e a transferência. A gente separa entre 814 que foram transferências, atendimento primário, e 388 transferências. O cancelamento acaba ocorrendo em função, às vezes, né, não aguardou ou, eventualmente, teve algum redirecionamento. Aqui só uma fotinha também, né, da fiscalização que nós tivemos dessa parceria com a equipe do Comesp, em função de ser um serviço contratualizado, e em função da linha ali também da saúde, do nosso transporte a Campo Largo. Então, iniciamos no mês de março. No centro de especialidade, hoje a gente tem alguns atendimentos de fisioterapia, fono, então totalizou mais de 11.000 atendimentos. Psicologia foi a nossa maior demanda de usuários agendados. A psiquiatria, nós tivemos uma redução por conta de exoneração de profissional, e a gente está aguardando reposição dessa profissional psiquiatra. E também temos uma neuropediatra no município. Ali também entregamos alguns insumos, como um benefício pontual, né, de um auxílio nas questões das fraldas para pacientes acamados, e hoje o nosso serviço também de fornecimento de óculos. 7.050 fraldas, 427 óculos entregues nesse período. Também trazemos aqui um momento que a própria clínica de fisioterapia no nosso centro de especialidade faz uma ação, né, de atividade conjunta, aqui no caso a psicologia também, atividade coletiva, nas várias possibilidades de atendimento da nossa comunidade. Aí nós detalhamos um pouquinho também dos atendimentos dos nossos centros de atenção psicossocial, lembrando que hoje a gente tem 2 estruturas regionalizadas. Então, o nosso CAPSI, que atende a região aqui do centro, foram mais de 15.000 atendimentos. Hoje, essas estruturas elas fazem as clínicas compartilhadas, né, de atendimento de dependência de álcool e outras drogas, e o paciente, de fato, com transtorno mental. Algumas fotinhas também das oficinas terapêuticas, das ações complementares, e do nosso CAPS 2, né, que é o nosso centro regional do 2, que atende a outra região, Maria Antonieta, foram mais de 21.000 atendimentos, também na mesma modalidade, dividindo o município em 2 regiões. Também as atividades internas, um registro das ações, as várias oficinas terapêuticas, ações integradas com a família, as visitas, as ações de oficinas propriamente. Também mais um pouco, inclusive, né, passeios, atividades do Centro da Juventude, em função das várias ações que as equipes desenvolvem. Agora, um indicador que nós também estamos trazendo é as nossas ações do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, o nosso CAPSI, inaugurado em outubro do ano passado. Já temos aí uma boa adesão, foram mais de 6.000 atendimentos, né, para esse público das crianças e adolescentes. Nós já temos 118 adolescentes inseridos, né, desde as ações que a gente executa, foram mais de 2.317 atendimentos para esse público.
Também as oficinas, né, que são desenvolvidas dentro da organização do processo de trabalho da equipe do CAPES Infanto Juvenil. Também detalhamos um pouco das ações da vigilância em saúde, lembrando que o nosso departamento é a diretora Vanessa. Aí nós temos algumas ações, né, integradas à vigilância e saúde do trabalhador, vigilância sanitária, e aí nós temos as ações que são da rotina das equipes, né? Então, consultas comerciais da vigilância sanitária foram 311, as licenças sanitárias emitidas, 250, e aí a gente tem também as ações, né, da própria equipe de vigilância e saúde do trabalhador, da investigação das ocorrências de acidente, e aí, né, todo um trabalho hoje planejado, organizado em função dos riscos. Tivemos um caso, né, uma investigação, e as inspeções ou ações no ramo das atividades prioritárias, que é a metalúrgica e plástico, marcenaria, serralheria, galvanoplastia e construção civil, foram 24. Então, uma equipe que direciona algumas ações específicas, atividades prioritárias. Também atrelado à nossa gerência de infectologia e vigilância epidemiológica, né, nós temos ali os vários monitoramentos. Então, tivemos monitoramento do caso de sífilis em gestante, foram 12, de criança exposta a sífilis, 7, e os nossos registros atrelados à atividade de cadastro dos sistemas hoje informatizados que nós alimentamos ao Ministério de Saúde, foram 774 registros, nascidos vivos cadastrados no SINASC. Óbitos cadastrados daí no Sistema de Informação de Mortalidade 276, tivemos um óbito materno, 6 óbitos fetais e 6 óbitos infantis. Também nessa gerência, o monitoramento dos casos de síndrome respiratória aguda grave foram 70, notificações de violência interpessoal autoprovocada, 469, monitoramento dos casos de hepatites, então, hepatite A, 2 casos, hepatite B, 4 casos, hepatite C, 11 casos. Todo um processo integrado de monitoramento e de acompanhamento. Atrelado também a essa gerência, nós temos as distribuições de insumos de prevenção e diagnóstico, os nossos testes rápidos, preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante, pelo programa direcionado, foram mais de 96 mil insumos. Fórmula infantil dispensada para RN de mães com HIV positivo foram 81 latas. Medicamentos, mais de 185 mil, atrelado a um acompanhamento específico. E imunobiológicos, que são as nossas vacinas, foram mais de 76 mil vacinas distribuídas. Consulta dos nossos profissionais dentro do setor, nós temos o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, foram mais de 4 mil consultas, atendimento de enfermagem, 2.400, coleta de exames para o diagnóstico e controle de doenças infecto-contagiosas, 543, e aí os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C e SARS-CoV, que é os testes que a gente faz da Covid, 854. Também as atividades, né, que a gente executa, que é essa ação de capacitação em sala de vacina, ela tem um planejamento organizado, né, uma programação com as equipes da atenção primária, quem efetivamente executa a vacinação. Nós tivemos também a capacitação da nossa maternidade para a questão da aplicação da vacina da BCG, então é uma oportunidade de ter uma cobertura melhor e maior, a gente também descentraliza esse atendimento agora na maternidade. As atividades educativas, né, de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis no carnaval, então fizemos uma atividade no terminal. As várias atividades com as empresas, né, em função também de um trabalho de prevenção. Capacitação da tuberculose, então sempre atualizando as equipes em função do manejo e do atendimento diário, né, em função da atualização de protocolos, mas de relembrar algumas questões também do profissional e pela rotatividade dos nossos profissionais. Capacitação em teste rápido, então, a cada novo profissional que entra, a gente tem uma programação para que ele também possa ser capacitado, e isso, de fato, né, tem que ter esta validação para que ele possa executar essa ação na unidade de saúde. A nossa gerência de vigilância ambiental, e aí trabalhamos, né, toda a questão
atrelada à vacinação antirrábica, tivemos 832 animais vacinados contra a raiva. Fazemos esse monitoramento do vírus, né, rábico em cães e outras espécies, foram 15. A vigilância dos acidentes causados por animais peçonhentos, 27. Identificação dos animais peçonhentos e venenosos, encaminhamento de amostra, foram 26. Aqui também reforçamos, e a gente está com essa campanha, né, e sempre entendendo hoje a responsabilidade conjunta da sociedade e nossa, no sentido, né, de poder pensar as várias estratégias ou repensar as várias estratégias, Pinhais contra a dengue, em função dos vários casos que tivemos, e assim como tivemos, né, a ampliação considerada do número de focos e, consequentemente, dos casos autóctones que nós tivemos esse ano. Então, realizamos todo um levantamento, um monitoramento com as equipes, foram mais de 3.000 imóveis inspecionados durante esse levantamento de índice de defestação rápida, que é o nosso LIRA. Tivemos também imóveis supervisionados para essa orientação, né, remoção mecânica, que significa, sim, né, orientar as famílias, as pessoas, da importância de tirar aquele potinho com a água, no sentido também de fazer toda uma orientação, tratamento em algumas questões e bloqueio da transmissão. Hoje, um trabalho integrado, foram mais de 12.810. E a ELI representa hoje, né, o nosso levantamento do focus do Aedes aegypti, mais de 688. Implementamos o Disque Dengue, em função de poder centralizar essas demandas das diversas ações da fiscalização, trabalho muito integrado à nossa Secretaria de Meio Ambiente. Então, foram mais de 434 protocolos abertos, né? E aí a gente também tem todo um trabalho de monitoramento, de ação com as equipes, daquilo que representa o papel nosso enquanto vigilância ambiental e ação integrada com a parte da limpeza, atrelado aí ao processo da Secretaria de Meio Ambiente. E 305 atendimento às denúncias e reclamações relacionadas a fatores ambientais que podem colocar em risco a saúde. Também temos um monitoramento da análise do nosso Vigiágua, né, análise da água, e foram mais de 367 análises. Então, a gente faz todo um monitoramento das condições, né, os parâmetros para a questão, né, de qualidade da água. Tivemos as várias capacitações e também pelo método de monitoramento, né, esse acaba sendo uma forma também da gente de trabalhar a identificação, né, dos pontos do mosquito. Então, o Vitrampa é uma forma de fazer esse monitoramento. Foi realizado, então, na Regional de Saúde, com as nossas equipes, com a equipe da Vigilância Ambiental. Capacitação de uso de inseticida, realizado em fevereiro, e aqui, né, a gente também tem todo um trabalho de deixar essas equipes com condição, com uniforme, toda a proteção para executar propriamente o trabalho. Então, nesse momento, foi a capacitação. Vacinação antirrábica, então, tivemos um trabalho em fevereiro, lá na unidade de Perdizes, aproximadamente 400 animais que foram vacinados. As ações educativas que a gente desenvolveu aqui na atividade da Justiça no bairro, em 2 de março, na Escola Anísio Teixeira. Então, sempre um trabalho, né, de reforçar a prevenção. Também essa orientação realizada no Festival PET, também em março, um parcão. Fizemos também a vacinação antirrábica no Festival PET, nesse local também, que foram aproximadamente 155 cães e gatos. E aí, um trabalho também que a gente acaba, né, com os nossos agentes de endemias, né, integrado à equipe da Secretaria de Educação, que foi a passeata de combate à dengue com os alunos da escola Leopoldo Jacomel, em abril. Atividade educativa da dengue, né, no CEMEI Cora Coralina, em 18 de abril. Então, os trabalhos, para além daquilo que a gente possa integrar e articular um processo com as equipes, a gente também reforça, né, que a Secretaria de Educação vem fazendo uma ação intensa também, dia a dia, que é nosso foco de poder trabalhar os diversos locais para essa orientação, para trabalhar a questão toda de conscientização da nossa população.
Também a atividade educativa, no Bosque Gerivai, em 21 de abril. Então, a gente tem otimizado, em função das esporte na praça, cultura na praça, né, de poder trabalhar integrado também as várias ações. Finalizando e trazendo um departamento de controle e avaliação, e não menos importante, porque também temos aqui as ações do que representa todo esse processo de fiscalização, de monitoramento, né, dos nossos prestadores de serviço. A gente tem as auditorias, essas são auditorias né, que a gente tem que fazer um processo bem integrado. Tivemos 10 auditorias internas, as diversas ações, atrelado avaliação e monitoramento, tanto de cadastro, tanto de programação, de execução de processo, e as 18 externas, que daí nós estamos falando de prestadores de serviço, de outras demandas que chegam, e a gente tem as diversas ações para que a gente possa também dar um retorno, e principalmente as denúncias de usuários atreladas aos nossos prestadores de serviço. Então, foram 18 auditorias externas. Tivemos o lançamento do nosso consultório virtual, aqui também é um grande avanço, e nesse período tivemos mais de 820 atendimentos nas áreas de cardiologia, gastroenterologia, reumatologia e endocrinologia, que foi para nós um grande avanço na perspectiva de poder reduzir algumas filas de serviços hoje, de algumas especialidades que a gente tem dificuldade no sistema, e com esta modalidade, onde a gente tem hoje médico de São Paulo, de outros estados, podendo oportunizar esta consulta virtual, essa consulta online. Então, foi um grande projeto no sentido de fazer com que a gente tenha essa efetividade e consiga dar vazão àquilo que é uma angústia, né, da nossa população, quando você tem todo um acompanhamento na atenção primária e precisa direcionar, e às vezes você tem essa limitação, e aqui a gente conseguiu, de certa forma, resolver grandes demandas. Temos hoje com novas perspectivas, tentando buscar novas especialidades e vendo um resultado muito positivo. E, de certa forma, né, dentro do município, acaba sendo uma forma também facilitada para o paciente não ter que se deslocar para grandes distâncias. Tivemos, nesse mês de março, o nosso mutirão de saúde. Acho que esse é sempre importante reforçar que algumas ações a gente prioriza, a exemplo da oftalmologia, né, atrelado ali a um consultório, a um atendimento que a gente traz até o município, as nossas parcerias que já executamos há muito tempo de pneumologia, de urologia, e tivemos possibilidade de outras ações também, e esse ano trouxemos até cirurgias eletivas, uma parceria do médico urologista com a nossa estrutura do hospital. Foi possível também esta realização de algumas cirurgias. E os exames de espirometria, que a gente já tem um trabalho também integrado em função de um processo com o nosso médico da pneumologia. Foi o nosso 10º mutirão de saúde. Aí nós temos hoje um trabalho da regulação, atrelado ao nosso acompanhamento das consultas e exames. Foram mais de 21 mil consultas agendadas nesse período, 3.500 exames especializados e 285 mil exames laboratoriais. Esse acaba sendo uma prioridade, né, no sentido de dar condição mínima para o médico da atenção primária. Nós tivemos uma grande expansão de atendimento nesse período, então esses exames garantem esse primeiro atendimento na atenção primária. Fechando, então, e quero sempre reforçar os nossos canais de comunicação. Temos também, né, a nossa divisão de participação social e a ouvidoria, que acaba, né, trazendo aí todo um contato direto com o público na nossa, no apontamento de alguns direcionamentos da estrutura que nós executamos, mas também da importância da participação da comunidade, quando a gente fala da participação nos conselhos locais, no Conselho Municipal, e o que representa hoje, quando a gente faz a política pública para as pessoas, e, de fato, colocar em pauta aquilo que as pessoas sempre, né, têm trazido, têm colocado como demanda e quando necessidade de aprimoramento, e que estamos sempre abertos para essas questões. E aí tivemos, nesse período, 1.614 demandas recebidas na nossa
a gente fala aqui de ouvidoria, foram 235 reclamação, 72 elogios, 85 solicitação, 3 sugestões, 85 denúncias, e essas 235 reclamação, na realidade, ele acabou saindo duplicadinho aqui, né? Mas são 235 reclamações, e a gente também tem um trabalho que são as orientações que a gente faz em função de processo, que às vezes não precisa gerar um protocolo de reclamação, e sim atender, orientar a comunidade. Então, por departamento, a gente tem as diversas realidades, né, dentro do setor do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria, 644, atrelado aos nossos prestadores, atenção especializada. Departamento de Administração, geralmente a demanda de medicamento, de alguma situação, às vezes de estrutura, foram 57. Das nossas unidades e ponto de atenção primária foram 557. Departamento de Vigilância em Saúde, geralmente alguma denúncia atrelada à equipe da vigilância, das vigilâncias, foram 111. E para a questão da ouvidoria e participação social foram 12. E Hospital e UPA, 233. Hospital UPA e alguns serviços que a gente tem na coordenadoria de gestão, como mencionava, os CAPs, Centro de Especialidade. Então, os nossos canais de comunicação, através do momento que o paciente pode nos procurar presencialmente, na Secretaria de Saúde, através de contato por mensagem ou por e-mail, que ele possa também formalizar, e nós temos ali todo o encaminhamento através dos nossos processos internos da nossa ouvidoria. É isso. Quero, de pronto, agradecer ao nosso vereador Arnaldo, vereadora Jane. Sei do que representa hoje as demandas da área da saúde. Falo que a saúde talvez ela não possa ser comparada em função de dentro da prefeitura, um setor ou outro. Mas quando a gente faz o comparativo no entorno, principalmente a área da saúde de Pinhais, de Piraquara, de Colombo, né, do que representa o nosso processo de trabalho. Mas reforço aqui o comprometimento e o compromisso da nossa prefeita de avançarmos cada vez mais, de entender que nós estamos num processo sempre em construção e nunca está pronto, sempre repensar as ações e no aprimoramento, na ampliação e na qualidade desse serviço, que é o grande desafio. Saúde pública em qualquer administração é um grande desafio, nos colocamos sempre à disposição. Passo a palavra, se tiverem algum apontamento, e também ficamos à disposição para alguns esclarecimentos. Secretária, a gente fica contente de ver essa brilhante explanação, né, audiência pública de prestação de contas. Como vocês sabem, eu acompanho essa prestação de conta desde 2017, que me tornei vereador, e, para mim, eu fico contente de saber que, quando a gente vota aqui na Câmara os projetos e o orçamento público, a gente vê o resultado na prática, no dia a dia. Nós aprovamos aqui o projeto Avança Pinhais, né? E a gente já está vendo a estrutura do hospital sendo erguida, né? E a gente fica feliz de que o município vai ter um hospital com 90 leitos, 20 leitos de UTI, né? E isso é fantástico. 14 mil metros quadrados, né? E para a nossa população vai ser um avanço muito grande. Né? Eu acompanho as obras, eu tenho acompanhado de perto as obras. Né? Quando foi construída a unidade de saúde de Perdiz, foi bem na época da pandemia, mas eu estava lá acompanhando, e agora estou acompanhando a unidade de saúde de Perneta. A gente sabe que é um avanço, e a gente precisa torcer, como a nossa prefeita fala, que as empresas, que as construtoras, né, que ganham a licitação, que sejam empresas idôneas, né, e que concluam as obras. Porque nós estamos no município com 2 escolas paradas
por causa de processos licitatórios, né, que as empresas não conseguiram concluir. E a gente sabe que é um embaraço muito grande, né, enquanto a prefeitura não resolve a situação com a empreiteira, não pode chamar outro processo de licitação, né? E quero aqui parabenizar todas as equipes da saúde, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem, todos os profissionais, as diretoras, né? A gente acompanha, eu acompanho ali a compra de medicamento, fico feliz de saber, né, que, infelizmente, alguns laboratórios, né, e alguns fornecedores cortam ali as compras, né? A gente fica triste com isso. A gente sabe que é feita uma compra através do consórcio, né, para diminuir o custo ali, mas devido à quantidade de cidade, às vezes corta ali alguns medicamentos. Mas eu sei que vocês estão atentos a todas as demandas, né, e nós... eu pude ver na prestação de contas do financeiro que, pela primeira vez, né, a Secretaria de Saúde está em primeiro lugar no orçado planejado para esse ano, né, com mais de 200 milhões aí orçado, né? Nós sabemos que a execução está em andamento, né, mas, enfim, parabenizar a nossa prefeita aí pelo que vem fazendo no nosso município, né, e estamos à disposição também. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe e muito obrigado aí pela prestação. E se puder, né, acatar aquela nossa sugestão de ver com a prefeita se poderia unificar as prestações de conta, né, seria muito bacana, né, talvez sintetizar a prestação de contas, né, e fazer junto com o financeiro, né. Muito obrigado e parabéns pela prestação de contas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu também quero parabenizar a secretária Adriana, que faz um trabalho belíssimo, sempre pronta para atender a população. As meninas também, as diretoras, né, estão sempre aí, devido a essa pandemia aí da dengue, a gente está muito preocupada, mas estão fazendo um trabalho belíssimo, né? Até ali na Vargem Grande, eu vejo o pessoal que está da pandemia, da saúde, andando de casa em casa, notificando os terrenos e até o meio ambiente. Quero parabenizar também, que estão fazendo um trabalho lindo lá, né, de casa em casa. E a saúde, a gente vai dizer, sempre vai precisar, né? Não é uma coisa que é 100%. Eu vi ali poucos elogios, né? Poucos elogios e reclamação. Por que não dão mais elogios, né? Porque parece que é tão difícil elogiar, né? É mais fácil criticar. Então, eu acho assim, a gente tem que elogiar. Ninguém pega um telefone para elogiar ninguém. Mas, para criticar, tem uma coisinha que já vai lá e critica. Mas eu quero parabenizar. Ali eu moro na Vargem Grande, a Vargem Grande também, né? Está ficando bom. O Vesop, que vai ficar o Vesop 2, necessita, né? E eu parabenizo a nossa prefeita, Rosa Maria, que tem um olhar brilhante para todas as áreas, né? E a saúde, ela se preocupa demais, né? Então, quero parabenizar todos os profissionais da saúde, porque trabalham com o coração. A gente vê que eles se desdobram para todo lugar para resolver os problemas que acontecem. E a secretária também quero agradecer, sempre que eu procuro, nas horas bem difíceis, né, uns horários complicados, e está ali pronta para atender a pessoa, né, os munícipes, né, porque eu peço para as pessoas, não para mim, né, sempre peço para os outros. A gente trabalha para isso, né, vereador? Então, quero parabenizar mesmo vocês, e precisar dessa casa, pode ter certeza que aqui a gente sempre faz unidos, né, para o pró da população, né? Parabéns a todos, viu? Agradecemos, sabendo dessa importância de estar à disposição, né, nos nossos vários momentos também de poder fazer essa contribuição. Reforçar, acho que quando a vereadora traz um parabéns às nossas equipes, nós tivemos mês de maio, mês da enfermagem, mas também reforçar o papel de cada profissional. Acho que, ainda que temos hoje um direcionamento, um trabalho que oportuniza, mas é o papel de cada um
de cada profissional no seu local de trabalho, que faz essa diferença e que faz Pinhais como ela é, reconhecida, né? Um município que tem aí as suas várias ações bem avaliadas, dentro também dessa política, como eu mencionei, estamos entre os primeiros e tivemos aí várias ações de também, né, valorizar esse nosso profissional, desse trabalho que ele executa, sempre à frente e sempre se superando. Então, parabéns através das diretoras, do nosso diretor Rafael, das diretoras Samira, Angelita, Viviane, Vanessa, Letícia. Podemos entender que esse processo ele é um processo de muitas mãos e cada um fazendo a sua parte, e a gente avança cada vez mais. Deus abençoe o nosso feriado e que tenhamos aí uma boa semana. Obrigada.